Olá, você, meu amigo, minha amiga, você, meus irmãos de Ideal Espírita, que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós estamos reproduzindo o programa número 8, Estudo do livro Nosso Lar, com Antônio Cabral, José Maria Caldas e José Felinto, entrevista de Elielso Tavares na Web Rádio Estação da Luz. Esse programa foi transmitido no dia 26 de maio de 2020. Nesse programa, os irmãos Antônio Cabral, José Maria Caldas e José Felinto, juntamente com Tavares, que faz os questionamentos, eles fazem uma viagem sobre o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, dispensa comentário o livro, mas eles fazem uma verdadeira viagem, tratam de inúmeros problemas relacionados ao livro, mas relacionados também com a nossa experiência encarnatória aqui na Terra, com o que André Luiz vivenciou no mundo espiritual, as informações excepcionais que ele nos transmite. Então, é um trabalho extraordinário. Como você já sabe, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz, vocês sabem que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita, como estamos fazendo agora. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos reunidos no mesmo lugar, o maior acervo possível de matérias espíritas, livros, textos, as obras da codificação. Nós estamos reunindo aqui o material que lhe ajuda, lhe interessa para seus estudos e suas pesquisas. Não tem fins lucrativos, nós estamos divulgando a doutrina espírita. Queremos agradecer a você que nos acompanha, e com certeza muitos de vocês desde 2018, quando nós criamos a página, e agora estão conosco. E hoje nós vamos para o programa número 8, Estudo do livro Nosso Lar. Muitíssimo obrigado por estar conosco e vamos ao programa. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui direto de Natal para todo o planeta Terra. Nós estamos iniciando agora, pelas ondas amigas da nossa Web Rádio, o seu programa Estação da Luz. E essa noite, num momento todo especial, como todos os momentos são muitos especiais. E hoje, 3 vezes mais especiais, que nós estamos aí com o nosso amigo Antônio Cabral, nosso irmão José Maria e nosso irmão José Felinto, que eles vão fazer um estudo conosco sobre um livro fantástico, maravilhoso, que é o livro Nosso Lar, aquele primeiro livro da série Repórter no Além, com o nosso querido Francisco Cândido Xavier e o André Luiz. Então, eles vão fazer uma análise bem detalhada a respeito do livro. A Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, ela tem um apoio espiritual da Casa Espírita Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Nós queremos dar uma boa noite toda especial ao nosso irmão Antônio Cabral, meu amigo. Como é que vai essa figura? Boa noite, bem-vindo ao nosso programa e à nossa rádio. Boa noite, meu caro Tavares e todos os ouvintes da Rádio Estação da Luz, nosso irmão José Maria, nosso irmão Felinto. É um prazer, uma alegria muito especial estar aqui com vocês aqui para tratarmos dessa obra tão importante que você bem falou, do livro Nosso Lar. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Muito bem. Meu amigo José Felinto, boa noite. Como é que está você? Está tudo bem? Obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Tavares. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Antônio Cabral. Para mim, Antônio Siqueira. É um prazer enorme. Primeiro, quero agradecer, Tavares, a você pela oportunidade que nos dá de estar aqui presente, dando uma pequena contribuição para esse grande livro que se chama Nosso Lar. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Ouvintes não, né? Porque hoje não tem ouvinte, mas os internautas do Facebook. Foi bom o nosso irmão Zé Felinto falar nisso, que nós estamos com um probleminha na rádio, e hoje a nossa rádio, por um problema até que não está funcionando, mas amanhã volta a rotina normal. E o nosso irmão José Maria de Caldas, meu amigo, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa rádio web Rádio Estação da Luz, e também direto pelo Facebook para todo o planeta Terra. Muito obrigado, boa noite a todos, né? E obrigado eu, porque é um prazer, né, estar aqui presenciando isso aqui e fazendo essa conversa boa. Eu que sou um discípulo confesso do Siqueirão, né, do nosso Antônio, dos nossos estudos lá do
lá do GETED, lá da CIM, onde a gente estuda a obra do André Luiz, e ele é um andrelino, né? Carrega aqui no meu peito esquerdo. E vocês todos, né, que eu não os conhecia, e muito prazer, e muito obrigado, e uma boa noite aos internautas. Maravilha, meu amigo Antônio, você poderia ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, para que ele possa iniciar esse estudo da obra Nosso Lar com a prece dita por você, realmente vai ficar muito mais bonita. Vamos lá, meu amigo. Então vamos abrir nossos corações, fechar os nossos olhos e conversar com Deus. Jesus amado, abençoe meu mestre querido na noite de hoje, nesse momento de confraternização em que nos encontramos para, em seu nome, abordar, analisar e estudar essa magnífica obra que veio a lume da humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Se conosco, mestre querido, ilumina nossos corações, possa instruir nossos espíritos, para que daqui possamos levar a todos os irmãos que nos ouvem em todo o planeta a mensagem de renovação, de transformação, de equilíbrio e de esperança nesses momentos tão atribulados que o mundo passa em função da Covid-19. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja de sua paz, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Muito bem, meu amigo. Graças a Deus pela belíssima prece envolvendo todo esse momento, que a gente não pode deixar passar em branca nunca, porque é um momento muito decisivo para todos nós. E falando hoje à tarde, eu pedi ao nosso irmão Zé Maria que preparasse com real carinho, né, o evangelho da noite de hoje. E parece que ele realmente caprichou no carinho, não é isso, querido? Eu, aproveitando esse momento, né, em que o mundo está passando, nós estamos muito aflitos, né, e eu me lembrei do nosso evangelho, né, do capítulo 5º, que fala sobre os bem-aventurados, os aflitos, e eu gostaria de relembrar exatamente o item 4, que fala sobre as causas atuais das aflições, que tem muito a ver com esse momento de muita dor, né, de muita prova, de muita expiação que nós estamos atravessando no mundo inteiro. Então, vamos acompanhar essa leitura. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Muitos homens caem por sua própria culpa, vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse, de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam dado com um pouco de moderação e menos suscetibilidades. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Os pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e de tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de que são tratados os da integridade deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer se eu houver feito ou deixaram de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição.
A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. Evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto intelectualmente. Então, meus irmãos, a gente vê que essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela cai como uma luva, né? Nesse momento que está passando. Ele fala das aflições da humanidade e fala das causas atuais, né? Que, na verdade, não estão aqui agora. Já vem de velhos tempos, de outras nossas vidas. Então, eu acho que fica essa reflexão para que de alento e de lições permanentes para a gente cada vez mais procurar se melhorar, né? Em busca da justiça social, mas com muita fé, né, em Deus e nas lições que o Mestre Jesus nos deixou. Vamos lá. Muito bem, meu amigo. Belíssima mensagem essa das causas atuais das aflições. E nós vamos agora começar esse estudo do livro Nosso Lar, porque é um livro que nos traz aquele conhecimento básico do que é o plano espiritual e de mais ou menos o que é que vai ocorrer conosco quando nós voltarmos através do fenômeno da morte para o plano espiritual. E eu queria saber de Antônio, né, já que ele é um andrelista, né, como diz o Filinto, juramentado, qual é a mensagem principal do livro Nosso Lar, das suas múltiplas e múltiplas possibilidades que ele tem? Por favor, meu amigo. Está me ouvindo? Estou me ouvindo bem? Está ótimo, pode continuar. Estamos me ouvindo, Meus pode amigos, falar. a obra Nosso Lar é a primeira das 13 obras que vieram ao lume da humanidade, à luz da humanidade, através das mãos venerandas de Franciscano Xavier, através do benfeitor André Luiz. É a obra inaugural do chamado, daquelas 13 obras, chamado A Vida do Mundo Espiritual, é o nome da série, né? E o primeiro livro, Nosso Lar, é um livro autobiográfico. Na verdade, o primeiro livro, André Luiz fala da sua própria vida. André Luiz foi um médico importante no Rio de Janeiro no começo desse século. Na verdade, o nome dele nem era André Luiz, porque ele, pela humildade que ele tinha e tem, e, na verdade, também por uma questão de família, porque ele tinha desencarnado não fazia tanto tempo, e a família dele ainda era viva, ele não gostaria de usar o nome dele mesmo, porque traria alguns embaraços, algumas dificuldades para a própria família, alguns constrangimentos. Ele achou por bem não usar um codinome, usar um nome que não é um nome fictício, né? Mas a obra de André Luiz ela é extremamente importante. Ela foi publicada em 1943, portanto, no final, no meado desse século. Ela trouxe uma contribuição importantíssima, porque ela trouxe uma infinidade de informações até então desconhecidas, digamos assim, da vida no mundo espiritual. Por isso ela surgiu tanto interesse em se discutir, em estudar essa obra maravilhosa, porque ela trouxe uma infinidade de informações que até então não eram conhecidas da vida no mundo espiritual, e se o tempo der, a gente vai discorrer sobre algumas delas. Então surgiu um interesse imenso em estudar essa obra, né? Foi tão grande o sucesso e a importância e o conteúdo era tão instigante e interessante dessa magnífica obra, que esse livro é um best-seller. É um dos livros mais lidos dentro da doutrina espírita. Mais de 2 milhões de exemplares já foram vendidos. É um sucesso extraordinário de vendas. E esse livro foi levado ao cinema. Foi, portanto, filmada a história do Nosso Lar.
E esse livro tem a terceira melhor bilheteria do cinema nacional, né? A terceira maior bilheteria no cinema, na retomada do cinema brasileiro, só perdendo apenas para o filme Se Eu Fosse Você 2 e Os Filhos de Francisco. Mais de 3,4 milhões de pessoas viram esse filme. Só se vê o interesse importante por essa obra. Porque essa obra de André Luiz, além de trazer essa obra com uma humildade imensa, e ele traça todo o perfil, ele descortina, abre seu coração, mostrando com muita humildade as falhas, os erros que ele teve. Por isso, passou 8 anos na região do Umbral, não é? Ele explicando os porquês dessa questão toda. E essa obra de André Luiz, não só o Nosso Lar, mas os demais, é um verdadeiro convite à renovação, à transformação de cada um de nós, porque ela analisa muito bem a questão da lei da ação e da reação. Ele explica por que passou 8 anos no Umbral, porque não dava muito valor, era um homem muito materialista, não se preocupava muito com as questões dos bens da alma, não cuidou muito do seu corpo físico, não teve o cuidado devido, e, portanto, a missão para a qual veio cumprir a qualidade de médico, ele cumpriu muito pouco dela, porque desencarnou muito jovem, porque não teve o devido zelo não só com a profissão, mas também com o próprio corpo físico. Abusava do álcool, usava, às vezes, alimento em excesso, não teve o zelo adequado com a questão da sexualidade, acometeu-se de sífilis, né? Por isso teve um câncer. Né? Era um homem, à época, por exemplo, chegava fácil a cólera, e isso tudo traz graves repercussões para o espírito. E desencarnou muito antes do que estava previsto, por isso foi chamado no própria obra como um suicida inconsciente, um suicídio que, na verdade, ele nem não se apercebia que tinha efetivamente se suicidado, porque normalmente a gente conhece o suicídio como sendo aqueles convencionais, alguém que pula de um prédio, alguém se atira de frente de um automóvel, e ele não. Ele, na verdade, não zelou como deveria pelo corpo físico, e ao desencarnar e chegar no mundo espiritual, nas regiões chamadas purgatoriais, no umbral, era chamado de suicida, e ele não entendia, se revoltava, inclusive, por causa dessa questão. Né? Então, é muito interessante, que nos traz uma preocupação muito interessante. O que é que nós estamos fazendo da reencarnação com esse instrumento divinal que Deus nos coloca para na verdade, polir nosso espírito, renovar-nos, transformarmos para a busca da felicidade, que é o que Deus deseja a todos os seus filhos. Né? Mas, muitas das vezes, a obra de André Luiz nos chama a atenção para essas questões. Escuta, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa encarnação, esse instrumento divino que Deus nos concede para nos renovar e nos transformar? O que é que estamos fazendo? Hoje também estamos rumando para um suicídio inconsciente, porque ele fala que a massa de criaturas que desencarnam por esse instrumental é gigantesca. É gigantesca. E muitos não têm compreensão que é, na verdade, o umbral, essa área purgatorial, que é uma espécie de filtro. Ele fica na saída da Terra, e todos nós, para acessarmos mundos mais felizes, vamos passar pelo umbral, todos nós. E só fica no umbral quem tem afinidade com aquele ambiente. Só tem afinidade, quem tem afinidade com aquele ambiente, um coração cheio de ódio, ressentimento, mágoas, e desarmonia, desequilíbrio, ficam lá, porque guarda sintonia com aquele ambiente. E ficam lá para quê? Para purgar esse sentimento, para se harmonizar. Porque depois de que não tiver nada mais que o seguro naquele ambiente, ele está livre para alçar aos mundos melhores, mais felizes. E é isso que ele nos narra com muita beleza, mostrando que, por exemplo, como Jesus dizia, que nós colhemos o que plantamos, não é? Na verdade, hoje as dificuldades, os problemas que vivenciamos, as dores, são fruto do que fizemos no passado. Estamos colhendo o que plantamos no passado. Mas ele nos traz também uma observação maravilhosa. Escuta, o que é que nós estamos fazendo hoje, plantando hoje? Que, afinal de contas, a nossa colheita vindoura, o futuro, depende do que estamos plantando hoje. Então, é muito interessante essa obra de André Luiz, porque nos mostra muito bem a lei da ação e da reação. Mostra que nós somos seres interexistenciais, ou seja, tudo que fizemos aqui reverbera no outro plano. Tudo que fizemos aqui tem repercussões. E ele mostra a partir da própria pessoa dele, dos atos que praticou. Ele não foi nenhum criminoso, mas, na verdade, ele não teve o devido cuidado que deveria ter com a saúde e também a sensibilidade. Veja bem, um médico é uma missão sagrada. E no começo do século, mais ainda. Quer dizer, se na gente, na verdade, tem uma função, qualquer que seja ela, e não cuida para que possamos desempenhar esse trabalho em conformidade com os ensinamentos de Jesus, isso repercutirá. Porque ele veio do mundo espiritual, como todos nós, com missões. E a missão de médico é uma missão muito sublime, e ele não cumpriu essa missão. Então, ele lamenta profundamente. É muito interessante que eu leio o final do primeiro capítulo da obra Nosso Lar,
porque ele mostra, primeiro, a humildade magnífica de André Luiz, não é? A humildade dele, e, ao mesmo tempo, é um puxão de orelha para cada um de nós, porque é que nós estamos fazendo na nossa vida, né? E ele traz, de forma muito humilde, a seguinte observação que eu vou fazer, eu não vou tentar ler muito, mas pelo menos isso. Como ele disse que, na verdade, desencarnou e chegou no mundo espiritual numa condição de uma espécie de aleijado espiritual, que não preparou o seu espírito para, não é? E ele diz o seguinte, aí no final ele faz esse apelo magnífico, ele diz o seguinte, ó, amigo da terra, nós, a quem é interessado no livro dele, quantos de vós podeis evitar o caminho da amargura, que ele passou, 8 anos no umbral, diz ele, com o preparo dos campos interiores do coração, ou seja, está nos concitando a trabalharmos as nossas potencialidades, em pautar a nossa vida em conformidade com o Evangelho que Jesus veio trazer, como esse grande instrumental de renovação e de polimento dos nossos espíritos. Continua ele. Acendei vossas luzes para, antes de atravessar a grande sombra, ou seja, o grande vale da morte, na verdade, os umbrais. Temos que passar por eles de qualquer forma. Diz ele, buscai a verdade, pois antes que a verdade vos surpreenda. E que verdade é essa? A verdade que a gente tem que trazer. Escuta, renova-se, transforma-se para poder transitar para a luz, não é? Se a gente não se preocupa, não leva em consideração esses apelos, esses pedidos, esse chamado de Jesus, vamos sofrer as consequências. E no final desse capítulo, a gente traz isso. Olha, preparem-se, buscar a verdade, antes que a verdade nos surpreenda. E que termina assim o seguinte, suai agora, ou seja, trabalhar, renova-se, coloca a sua vida a serviço do bem, suai agora, para não chorar de depois. Então, achei um alerta espetacular de André Luiz. É uma obra recheada de informações belíssimas que nos traz essas profundas reflexões. O que é que estamos fazendo da vida que Deus nos permitiu, na matrícula da Escola da Vida, afinal de contas, a Terra é um grande educandário de almas, viemos aqui para aprender o que é que estamos fazendo dessa oportunidade extraordinária que Deus nos concede. Certo? Então, em rápidas palavras, é uma obra recheada de informações, mas dá muita margem a várias discussões a partir desses pontos levantados, meus caros irmãos. Muito bem, meu amigo. A palavra está facultada aos nossos irmãos Zé Maria e José Filino. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de pegar o gancho aí de Antônio, né? Que foi uma introdução muito boa, né, que ele fez, e eu sempre digo que eu sou meio suspeito para falar o pouco que eu sei, né, mas para falar sobre o André Luiz, eu tenho alguns toques de alguns autores, né, de alguns amigos nossos que são estudiosos de André Luiz, como Ian Dola e Sérgio Felipe, etc. Eu comungo com ele uma certa tietagem, né, se é que ele pode dizer assim, sobre a questão, sobre a obra dele. Talvez o fato de eu ser um profissional da área da saúde, não é? Ter uma certa afinidade com a ciência. Então, seguindo essa linha de Antônio, eu acho que o Espiritismo tem um marco histórico. Eu consigo vislumbrar isso, né? Ele não é uma trajetória assim homogênea, né? Ela tem dois momentos. Eu acho que tem a parte da doutrina espírita, né? Que aí fica a cargo de Allan Kardec e todos os outros seus seguidores da época. E nós temos um marco histórico que se chama André Luiz. Porque ele, logicamente, que depois, né, que caiu a ficha, como o Antônio disse aí muito bem, né, passou 8 anos no umbral, né, com toda aquela história de sofrimento dele, né, ele, sem querer aceitar a questão do suicídio, né, depois é que ele passou a entender, mas que ele, quando ele foi retirado, né, antes disso, eu acho que fantástico como ele se descobriu. Após 8 anos, né, ele finalmente caiu aquela ficha dele, né, onde aquela negação, né, do materialismo, né, que ele tinha, a negação
as questões espirituais, porque ele tinha um materialismo muito inflado, né? E ele começou a um processo de negação e, consequentemente, a destruir o seu amor próprio, né? E, finalmente, ele começou a se abrir e abriu o seu coração. Foi quando, então, as portas se abriram, né? E toda aquela história do ministro Clarencio, a sua mãezinha que sempre estava ali perto e que ele não conseguia, pelo orgulho, pela vaidade do homem de ciências 100%, não conseguia enxergar. Então, um gesto de extrema grandeza, de extrema humildade, né? E de reconhecimento. Então, a partir daí, quando ele tem toda aquela trajetória de aprendizado, né? De tratamento, cura e preparo, então ele começa a descortinar para nós, para o mundo, né? Através da psicografia do outro gênio, do nosso grande irmão Chico Xavier, a questão da ciência, né? Ou seja, o que existe de ciência, tanto no mundo espiritual, como no mundo físico. Então, ele passa a nos ensinar e a trazer à baila toda essa sorte de tratamentos, de como é que o corpo funciona, as nossas reações, enfim, todo esse cabedal de conhecimentos que a gente tem hoje. Para vocês terem uma ideia, eu sempre converso muito com alguns amigos meus que dizem assim, porque droga tal, mecanismo neuroquímico, hormonal, disso, foi o cientista tal que criou agora, e a gente tem, e eu sempre lembro, amigos, essa tese, esse assunto foi nos apresentado em 1940, 46, 48, por André Luiz, e na época era considerado uma heresia, uma maluquice, etc. E gradativamente, sem alarde, os novos cientistas, né, estão chegando, né, vieram-se chegando pela reencarnação e possibilitaram essas descobertas da ciência através do avanço dos estudos e do progresso, né? Então, eu tenho em André Luiz essa simpatia, né? Essa coisa assim que eu acho que ele é um marco, né? O espiritismo antes de André Luiz e o espiritismo depois de André Luiz. Ele conseguiu, talvez, num acordo lá no plano espiritual com Allan Kardec, juntar os dois, não é? A parte doutrinária com a parte científica, e a partir daí nós chegarmos até onde chegamos. E Antônio foi feliz quando fez esse resumo sobre a humildade dele, né? Que André Luiz não cabe nele próprio, né? Ele é um gigante, né? Sem proporções de humildade, de conhecimento, enfim, de visão. Então, eu vejo assim, tudo que ele fala nos livros, né? Toda a sua obra de 13 livros, né? É uma sequência lógica da ciência, que é um negócio impressionante, né? Eu, pelo menos, fico assim, deslumbrado com as coisas lógicas, né? Aquele livro que não me lembro bem, o Antônio pode até socorrer aí, né? Que é um dos livros da obra, eu acho que eu estou vendo aqui na minha estante, mas a visão não me consegue ver direito, que é considerado um livro muito difícil de ser entendido, né? Mecanismo da mediunidade. Entre Dois Mundos, não? Acho que é Entre Dois Mundos. Também. Um livro, que é um livro assim, que todo mundo, quando lê, diz, Ave Maria, é um livro muito biológico, e eu já vi médicos, né? Pessoal da área da saúde, assim que nem eu, ter de extrema dificuldade para a compreensão. Você imagina um livro que foi escrito em 40, 46, 48, né? E que descortinou toda uma ciência que hoje está aí, os neurohormônios, né? E, então, é de uma complexidade, assim, que nos coloca à prova. Então, era isso que eu queria, assim, só pegando esse gancho aí de Antônio, para dar essa realçada no André Luiz, que eu realmente sou um andrelino, assim, né? Graças a Deus eu descobri essa obra e hoje eu sou realmente um tiete, assim, se há espaço, entendeu? O que eu estou querendo dizer.
É claro que eu não posso descartar, tem milhões, dezenas e centenas de outros autores, né, fantásticos, mas eu acho que o André Luiz ele foi o grande marco, certo? Assim que dividiu essa história. Maravilha, meu amigo. Nós já temos aqui perguntas, mas também gostaríamos de ouvir nosso irmão Filinto, né? Para a gente abrir aí para. Já temos aqui umas 2 ou 3 perguntas dos nossos internautas. Filinto, e aí? Sobre a obra do André Luiz e o Nosso Lar. Olha, Tavares, primeiro você me colocou na cova dos leões, porque Antônio e o Zé Maria Caldas são craques no André Luiz. Eu vou usar mais ou menos a frase do grande filósofo Vicente Mateus, presidente do Corinthians, que ele dizia assim, ó, o jogo só termina quando acaba. Eu vou começar pelo começo, pegar o prefácio do Emmanuel, para mostrar o livro Nosso Lar, o prefácio do livro Nosso Lar. Porque ele manda um recado, o Emmanuel manda um recado para todos nós. Ele diz assim, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é você estar face a face com a tua consciência, onde você edificou o céu, estacionou no purgatório ou desceu aos abismos infernais. Então, ele vem mostrar para a gente o que nós estamos fazendo aqui no livro todo e como nós devemos fazer para não passar o que ele passou. André Luiz, eu sou fã do André Luiz, por quê? Porque ele vem, eu sou fã, mas não sou tão andrelino como eles dois, que eles conhecem muito. O André Luiz ele me faz gostar muito dele, porque ele somos nós durante o livro todo e durante todas as obras que ele veio trazer. E ele não caiu de paraquedas, não. Né? Se você olhar do início do Nosso Lar, e depois vai para Sexo e Destino, e vai passando, e vai o Mensageiro, vai passando até o 13º livro dele, nós, somos nós. As reações do André Luiz são as nossas reações, aquilo que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar dele. E quando eu falei que ele não caiu de paraquedas, porque ele foi trazido por Emmanuel para começar a encontrar afinidade fluídica com o Chico durante 2 anos. E o Chico, né, naquela testemunhos do Chico, as cartas que ele mandava para o presidente da FEB, um livro feito por Sueli Caldas Schubert, em que ele vai contando que André Luiz vinha todos os dias, conversava com ele, com o Chico, contava piada, riam, né? As piadas não são as nossas, riam, e aí essa afinidade fez com que André Luiz fizesse essa obra belíssima, belíssima, que é Nosso Lar. Antônio, a gente estuda lá no núcleo Nosso Lar, nós estudamos o Nosso Lar e agora estamos nos Mensageiros. Quando houve essa pandemia, tivemos que parar. Mas o Antônio fala 1 hora com uma facilidade do André Luiz que dá a impressão que ele é o André Luiz, porque ele conhece muito. E 1 hora, um capítulo. Não dá para fazer 50 capítulos em 1 hora, mas é belíssimo. Nós, se fôssemos desenfronhar esse Nosso Lar, a gente ia encontrar coisas belíssimas. A perturbação espiritual que André Luiz passa no início, que o Caldas também falou, tem um momento lindo, né? Antônio, eu queria só também, e os ouvintes, queria só lembrar, que eu vendo uma palestra do Rivaldo, ele diz o seguinte, que o Nosso Lar, essa vida que André Luiz vem contando no Nosso Lar, não foi só da última encarnação do Carlos Chagas. Até a gente poderia pensar assim, caramba, Carlos Chagas saiu do umbral e, de repente, veio fazer esse trabalho todo numa encarnação. E o Haroldo Dutra Dias, ele, numa palestra, ele diz
que o Chico Xavier falou que o André Luiz uniu, juntou, mesclou as duas encarnações dele, uma, a última, e uma lá atrás, quando ele passou pelo umbral. E aí, quando ele no primeiro e segundo capítulo, que ele sofre barbaridade, perturbação espiritual que todos nós vamos passando, tem um momento, no final do segundo capítulo, eu acho que o Caldas falou um pouquinho, quando ele cai em si e olha a beleza, vocês me permitem ler aqui, a beleza que é nesse momento. Ele diz assim: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. O André Luiz não era religioso. Ele vivia o imediatismo. Se a gente for olhar a vida do André Luiz, até que ele fala aqui que ele não foi criminoso, mas nesse momento, quando ele deixou o orgulho, a vaidade e tudo de lado, e passou a viver dentro de si, porque ele estava vendo e relatando para a gente o exterior, aí ele cai na real. A ficha caiu, e aí ele se ergueu, que é muito bonita essa passagem, se ergue e pede ao Supremo Pai, reconhece que existe alguém acima de tudo, do orgulho dele principalmente. E aí ele vê uma nuvem, sai essa nuvem toda, esse sofrimento todo dele, e aparece, como o Antônio falou aí, o Clarencio. Então, é uma das passagens do primeiro, na saída dele, né, do umbral para o nosso lar, esse arrependimento dele, essa evocação do Supremo Autor da natureza, o chamando, pedindo as mãos paternas, é de uma beleza, meus irmãos, infinita. E o livro todo dele vai dizer, mas essa aqui, para mim, fez com que eu amasse também, Antônio. Não é só você que ama, não. O André Luiz. É isso aí, Tavares. Muito bem, meu amigo. Vamos agora passar para perguntas e respostas. Nós estamos aqui com uma pergunta. Foi a primeira e a gente vai dar aqui a sequência das perguntas. É o Sérgio, deixa eu ver se eu consigo colocar aí, que aí vocês podem ler. Sérgio de Pium é um cadeira cativa aqui do nosso programa. Ele pergunta assim: para todos será sempre da forma que foi descrita a volta ao plano espiritual, quer dizer, da forma que foi descrita aí no livro Nosso Lar, será sempre dessa mesma forma que foi descrita? É a pergunta. Vamos começar pelo meu irmão Antônio. Diz um livro maravilhoso chamado uma cidade no Espaço, de Igorina Cunha, pelo espírito Lúcio e também André Luiz e Chico, que a Terra tem 6 camadas. Nós vivemos aqui na primeira. É tipo uma cebola, são 6 camadas. E, em seguida, não tem como a gente sair da Terra, do começo aqui, sem passar pela próxima esfera, que é a esfera do umbral. Todos temos que passar por lá. Se você vir, por exemplo, um livro chamado Voltei, que narra a história de Frederick Figner, por Chico Xavier e Irmão X, ele mostra isso. Quer dizer, todos nós, ao sairmos da Terra, desencarnarmos, mesmo que seremos levados para mundos mais felizes, temos que passar por lá. Mas só fica no umbral quem tem sintonia com aquele ambiente. E é muito importante a gente ter essas compreensões. Ou seja, todos nós, ao desencarnarmos, passaremos por lá. Mas não temos a preocupação de ficar lá, só fica lá quem tem sintonia com aquele ambiente. E a finalidade daquele ambiente, como eu falei inicialmente, é de purgatorial, ou seja, é uma forma de purificação. Só é possível acessar esferas mais altas se eu conseguir me desvencilhar, purgar todos aqueles sentimentos harmoniosos e equilibrados. Então, como Jesus dizia, que só lobo se prende à armadilha de lobo. Então, se na verdade a gente coloca o nosso coração renovado, transformado, em comunicação, em conformidade com o ensinamento de Jesus, não precisa se preocupar que não ficaremos lá. Outra coisa, se a gente ainda não está atuando em conformidade com conta, porque nós vivemos num planeta de expiações e de provas, portanto não somos perfeitos. Os que estão aqui hoje estão em provações, portanto precisam aprender.
ou estão, na verdade, espiando os males, graves males que fizeram no passado. Todos nós estamos nesse processo. Não sei se sejam missionários, que são raros, essas pessoas, mas todos nós estamos nesse processo. Eu gosto muito da expressão Haroldo disse que nós somos um anjo em construção, e é fato, nós estamos no processo de renovação. Né? Jesus nos dizia que todos nós somos filhos de Deus, no Pai nosso que está no céu, e que todos nós teremos acesso à felicidade, que Jesus dizia o seguinte: vós sois o sol da terra, vós sois a luz, faz brilhar a sua luz. Isso quer dizer que todos nós temos, se somos filhos de Deus, nosso perispírito está agindo divina em nossos corações. E para essa centelha divina brilhar, é preciso alimentar. E o combustível para alimentar essa centelha divina é a prática do bem que o Evangelho nos considera. Então, se a gente não está ainda nesse patamar e tendo receio de ficar por lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Porque, entenda, a cada dia é uma oportunidade nova. Emmanuel, no livro que fala sobre família, ele diz o seguinte: a cada dia que acordamos é uma nova reencarnação das oportunidades, e é fato. A cada dia nós temos essa possibilidade de nos renovar, de nos melhorarmos. Portanto, todos nós um dia sairemos daqui e passaremos pelo umbral, sim, não é? Mas não devemos nos preocupar com isso, devemos nos preocupar em vivenciarmos o melhor possível os ensinamentos de Jesus. Porque se assim procedermos, não precisamos nos preocupar com isso. Todos nós passaremos por esse momento de aprendizado, não é? Porque Deus é Pai, deseja a felicidade de cada um de nós. Por isso, as reencarnações. É para a gente, na verdade, nos renovar, nos transformar e buscar a felicidade. Que a felicidade, Deus nos promete que ela virá. Mas ela precisará ser conquistada por cada um de nós. Ou seja, a felicidade está ao alcance de cada um de nós, mas conquistá-la através da prática do bem. Né? Portanto, a saída de todos nós é igual, temos que passar pelo mesmo local. E se quem lê o livro Voltei, vê que exatamente o Frederico Figueiredo passa por lá pelo umbral. Ele narra todo o processo, mais ou menos como o André Luiz narra, do mesmo jeito. Só que ele não ficou lá. Ele passou por lá e narra esse processo. Então, todos nós desencarnaremos e passaremos pela mesma situação. Mas só fica lá quem tem sintonia com aquele ambiente. Maravilha. Alguém gostaria mais de falar sobre essa pergunta? Fala aí, querido. Fala, Felipe. Só complementando aqui o que o Antônio falou, para o Sérgio de Pion, ele pergunta se todos será sempre da mesma forma que foi descrito. Não. Cada um de nós vai chegar no mundo espiritual muitas vezes diferente um do outro, porque leva em consideração uma série de fatores. Por exemplo, o cara que é assassino, mas que não tem conhecimento de leis, ele tem um peso nisso tudo. Deus é justo. Então, não é justo que um índio que não tem conhecimento nenhum, que mate alguém, vá para o mesmo lugar ou chegue no mundo espiritual com o mesmo sofrimento, da mesma maneira, que um advogado que tem todo o conhecimento. E o Livro dos Espíritos mostra que cada um de nós, a desencarnação de cada um, é como se fosse a nossa digital. É uma diferente da outra. Eu posso viver do mesmo modo que o Antônio aqui na Terra, ou como qualquer um de vocês, mas não ter o conhecimento dele. Então, dele vai ser exigido muito mais do que de mim. Então, o importante, né, para a gente é o quê? É nos prepararmos agora para a nossa desencarnação. Aproveitar o momento dessa pandemia que está unindo mais, está dando mais sentimento a cada um de nós, para que a gente possa chegar melhor no mundo espiritual. A gente vê que tem suicidas que não vai para o Vale dos Suicidas. E tem outros que se suicidam indireto, como foi o caso do André Luiz, que sofreu 8 anos no umbral. Então, não é igual a desencarnação é igual para todo mundo. Cada um vai ter uns prós e outros contras. Pelo menos de conhecimento. É muito mais fácil sofrer ou punir aquele que tem o conhecimento do que aquele que não tem. Por isso que o índio não pode ser punido pela falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento tem muita importância na nossa desencarnação. E olha a importância que tem para nós, espírita, o conhecimento da doutrina. O André Luiz não tinha. Não foi nenhum criminoso, olha como ele passou. Por quê? Porque não aproveitou a oportunidade que os espíritos superiores deram a ele para que ele desenvolvesse aqui. Porque ele veio com a missão
se eu não me engano, é no capítulo 3, é o médico, alguma coisa nesse sentido, capítulo 3 do Nosso Lar, que ele disse que André Luiz, no caso, talvez, provavelmente, como Carlos Chagas, veio com uma missão que não soube aproveitar porque estragou o seu corpo, essa máquina que Deus nos deu, com bebida e outras coisas mais. É isso aí. Muito bem, meu amigo. Zé Maria, quer falar alguma coisa? Temos as 2 perguntas aqui ainda para o comentário de vocês. Fazer uma comparação, né, com uma figura assim, né, que a gente fica mais tranquilo. É óbvio, né, que todos nós temos essa preocupação. Há uma certa ansiedade generalizada. Será que eu vou passar do umbral? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E nós que somos espíritas, né, nós temos essa compreensão um pouco assim exacerbada, né, a alguns receios. Mas veja bem, há um sentido figurado, eu costumo dizer, é a questão da roupa suja, né? Você pode ter uma roupa muito suja, que você vai ter mais tempo, você vai demorar mais, vai usar mais água, mais sabão, etc., mais tempo para lavar essa roupa. Mas você pode ter uma roupa médio e pode ter uma roupa com uma discreta sujeira, que você vai passar muito pouco tempo, às vezes até um momento que não vai ter até nenhum sofrimento. Então, é que nem você trocar uma roupa suja, né? Isso já foi dito aí de outra forma, tanto por Antônio como por Filipe. E, só para corroborar mais ainda, nós temos um instrumento que Deus nos deu, né, que é o livre-arbítrio, né, onde nos é colocada a oportunidade da gente seguir caminhos mais, assim, mais redentores, né, do que outros, né. Então, qual é o melhor? Como é que ele vai se preparar para ter uma passagem menos sofrimento, mais rápida, lá pelo umbral? Do jeito que Antônio e Felino já disseram, a prática do bem. Você seguir essa lei do livre-arbítrio, sempre perseverando no lado bom, né? Ou seja, você vai lavando essa sua roupa de forma que quando chegar lá, a roupa está quase que sem nenhuma sujeira, né? Então você também não pode ser omisso, né? Porque lá no Livro dos Espíritos diz isso. Não basta você não praticar o mal, você tem também que praticar o bem. Então, isso tudo são cartas de crédito, né, que nós vamos acumulando para quando chegar lá no umbral, a gente ver qual é o nível de consciência, né, que nós vamos ter lá. Porque o umbral é o tribunal da nossa própria consciência, né? Então, lá é que a gente vai ver isso. Então, a única situação que não passa do umbral são as crianças, né, que morrem, né, que desencarnam enquanto crianças, porque aí elas vão para outra situação, né? São espíritos velhos, muito seculares, mas quando desencarnam como criança, é outra situação, né? Vão para colônias de tratamento, de reeducação, etc., quando é para voltar logo. Mas isso aí é muito assunto. Então, de fato, é o seguinte, qual é, então, a senha? Qual é, então, a senha? Procurar sempre fazer o bem, para a gente chegar lá com a roupa a mais menos suja possível, para a gente ficar muito menos tempo por lá. Maravilha. Sérgio, Antônio. Meu caro, eu só ainda faço... Alô? Está me ouvindo? Pode falar, pode falar. Com relação ao que Cristo dois muito brilhantemente bem. É muito interessante essas compreensões, porque às vezes a gente fica preocupado, escuta, quando eu desencarnar, eu vou para onde? É preciso entender o seguinte, que ainda quando encarnados nós estamos ligados ao mundo espiritual, compatível ao nosso estado evolutivo, por sintonia. Ou seja, toda noite quando a gente dorme, nós somos chamados para lugares onde nós temos sintonia. Portanto, talvez a pergunta deveria ser para onde vamos, mas talvez seria a seguinte, onde estamos hoje? Porque na hora que desencarnarmos, nós seremos atraídos para esse mundo, porque nós temos sintonia hoje. Você está entendendo? Então, a preocupação não é futura, não é hoje. Porque se nós temos sintonia com o mundo espiritual
se nós estamos no estado de paz, de harmonia, de equilíbrio ou não, nós seremos encaminhados para esse mundo. Se desencarnarmos hoje, iremos para esse mundo, seremos atraídos para lá. E outra coisa, ninguém sabe quando vai. Qualquer hora, a vida, nós somos um eterno passageiro da estação. Qualquer hora o trem pode passar. Então, a gente tem que viver como se fôssemos encarnar hoje. Temos que preparar nossa bagagem hoje. O que é preparar a bagagem? É estar em paz consigo próprio, fazer o melhor possível, porque a qualquer momento podemos ser chamados. E não dá para remarcar passagem, não é? Ou seja, só o chefe da estação, o chefe lá de cima, Deus é que pode avaliar isso. Portanto, nós devemos nos preocupar não é por onde é que vamos, onde é que estamos hoje, porque é isso sim, para onde vamos, é para onde estamos hoje, psicologicamente. Onde é que está meu coração hoje? Jesus que nós estamos, não está nosso coração. Isso é fato, né? Então, devemos nos preparar, nos harmonizar, nos melhorarmos, e para que, na verdade, tenhamos a certeza que, quando desencarnarmos, iremos para um lugar compatível onde está o nosso coração. Se está voltado para o bem, para o amor, para a paz, é para lá que iremos. Se for voltar para o mal, para o crime, para a desarmonia, iremos para um lugar de dor, de sofrimento, de tristeza, de dor, compatível com o estado do nosso espírito. Maravilha. Nós temos uma pergunta aí, é do nosso irmão Neto, aqui de Parque das Dunas, aqui na Zona Norte. Mas antes, nós temos aqui, o pessoal do Facebook, Emanuel Silvestre, viu? Mandou um abraço para um amigo dele, um tal de José Maria de Araújo Caldas. Emanuel Silvestre, lá do Ismael Ramos das Neves, mandou esse abraço aí para você. Nome, sobrenome e contranome até, né? Mas vamos começar aí com o nosso irmão Antônio. O Neto aqui do Parque das Dunas pergunta, se somente o corpo morre, o que fica lá no cemitério, né? Quando André Luiz vai dormir numa cama, lá em nosso lar, qual é o corpo que fica na cama e qual é o corpo que sonha? Porque realmente, eu fazendo essa pergunta, eu me lembrei que tem uma parte, logo acho que é no primeiro dia do trabalho, que ele vai descansar, e ele dorme, sonha até, se eu não me engano, passando num barco e tudo mais, vai para um outro lado. Aí ele pergunta, se o corpo do André está no cemitério, se só vai o espírito, a gente sabe que não é o espírito, é o perispírito do espírito. O que é que fica na cama dormindo e o que é que vai no sono com ele? Vamos começar pelo meu irmão Antônio e depois a gente faz com o restante. Essa é uma pergunta muito interessante, porque lembra-se que nós temos um duplo corpo, nós temos um corpo material, mas nós temos um outro corpo, que é o chamado perispírito, que é com esse corpo que a gente vai. Nós nos apresentamos no mundo espiritual com esse corpo. Entretanto, essa cena que está se reportando é depois que André Luiz começa a trabalhar nas câmaras de retificação, lá na companhia de Narcisa e etc., que é dirigida por Tobias, Câmara de Retificação no Ministério da Regeneração. Depois do primeiro dia de trabalho, ele, médico orgulhoso, começa a trabalhar como faxineiro no mundo espiritual, com humildade, limpando o vômito daquelas entidades infelizes que vivem nas câmaras de retificação, que a situação é tão dramática desses espíritos que as câmaras de retificação ficam no Ministério da Regeneração como o ministério mais ligado às dores mais profundas. E as câmaras de retificação ficam numa espécie de um subsolo de nosso lar, porque esses espíritos sequer conseguem ver a luz. Então, é o estágio que eles se encontram de profunda dor. E nessa primeira noite que ele começa a trabalhar, e à noite, porque na época que ele começa a trabalhar na câmara de retificação, é na época que é quando a Segunda Guerra Mundial. E é chamado pelas colônias espirituais um contingente de trabalhadores para ajudar no processo de diluir as dores em função da guerra, trabalhar o efeito, minimizar o efeito deletério das entidades das sombras que vão das trevas e dos umbrais, junto aos governos ou às famílias. Então, um contingente importante de trabalhadores de nosso lar vão trabalhar nesses frontos para minimizar as dores da guerra. Então, estava bastante naquela noite, naquele dia que ele começou a trabalhar a santificação, pouquíssimos trabalhadores. Então, ele trabalha no primeiro dia limpando o chão, e à noite, os samaritanos, que é um grupo de trabalhadores que resgatam espíritos profundamente sofredores da região das trevas e do umbral, naquela noite, um contingente muito grande, de uma leva de espíritos que foram resgatados dessas regiões. E chega à noite e está um problema sério, porque tem um contingente muito pouco de trabalhadores. Primeiro, porque boa parte dos trabalhadores estão trabalhando na terra para minimizar as dores, um contingente dos trabalhadores da Câmara de Retificação, e outra parte dos trabalhadores foram ajudar os samaritanos no resgate desses espíritos no umbral, voltaram profundamente cansados. E aí tem
uma necessidade muito grande de trabalhadores. E André Luiz, que já tinha trabalhado o dia inteiro e estava cansado, se colocou à disposição para ajudar a dar o plantão durante a noite. Ou seja, ele trabalhou o dia inteiro e dobrou a noite. Foi um gesto magnífico dele, de desprendimento, de se colocar serviço para o trabalho. Então, quando ele termina o trabalho profundamente feliz pelo dia de trabalho, ele é cumprimentado por todo mundo e tal. Quando ele adormece, ele é transportado desta feita para o mundo onde vive a mãe dele. Porque a mãe dele é um espírito muito mais elevado do que ele, não vive no nosso lar, vive em esferas superiores. E ele é transportado em sonho para aquele ambiente. Aí a pergunta é feita nesse aspecto. Escuta, mas com que corpo ele vai? É preciso a gente entender que o processo da ida de um plano para outro acontece um processo de uma espécie de materialização. Por exemplo, a mãe de André Luiz, quando vem visitar ele, a sintonia dela é bem mais alta, para ela ser vista pelo grupo dela, ela se materializa. Né? Então, o corpo, que em princípio é uma espécie de corpo semimaterial dele que fica, e ele se projeta em espírito, se materializa lá no plano dela, para poder... houve uma permissão, porque é muito fácil você ir aos mundos mais elevados. É mais fácil que estar mais elevado vir até os menos felizes. E ele teve a oportunidade, teve a autorização para ir visitar a mãe no ambiente onde ela vivia. Uma coisa interessantíssima. Então, ficou uma espécie de um corpo sem material do perispírito dele, e ele se materializa lá, para visitar a mãezinha dele lá no ambiente onde ela vive, na colônia onde ela vive, que é um ambiente de um grande êxtase, de um grande triunfo espiritual, de um grande processo de elevação espiritual, que a mãezinha tinha rogado muito a Deus que nesse dia que ele tivesse a compreensão da importância do trabalho e começasse a desenvolver essas tarefas do mundo espiritual, seria um dia muito jubiloso para ela, mãe, e para ele, André Luiz. E ela pediu muito a Deus que esse dia fosse coroado, no final desse dia, desse encontro com eles. E ele é premiado com essa possibilidade de visitar a mãezinha, visitar a mãezinha lá nesse mundo espiritual. E essa passagem é muito interessante, que ele vai numa espécie de um barco e se encontra lá nessa colônia espiritual com a mãe. É uma passagem belíssima, maravilhosa, que mostra que, na verdade, esses mundos, essas esferas que nós vivenciamos, da Terra com esses planos espirituais, essas esferas, elas têm passagens. É interessante, o Oriental mostra isso. Tem passagens que nos permitem essas passagens. E ele foi visitar a mãe, e acredito que é uma espécie de materialização. Que é assim que a gente imagina. Imagina que lá é uma espécie de um corpo semimaterial que ficou, e ele foi só o espírito dele lá. Porque é tão interessante essa informação, porque tem uma passagem também, quando ele está nas camas de edificação, esperando os samaritanos, que ele vê espíritos daqui da Terra, que visitam o nosso lar, espíritos bem mais elevados, que vão lá em missão à noite. E ele fica assustado, acha que está vendo fantasmas. Olha que interessante. Ele, lá, vivendo nosso lar, espírito, se vê como fantasma. Ou seja, também vê os espíritos lá, lá visitando nosso lar, e para, na verdade, ter acesso ao nosso lar, demonstra espíritos muito avançados, porque passaram por um umbral e tiveram até lá. Então, eu acredito, de forma bastante objetiva, que ficou uma espécie de um corpo semimaterial dele, e o espírito se materializou lá na colônia da mãezinha. Acredito que é esse o processo. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado pela sua resposta. Espero que o Neto, né, lá aqui de Parque das Dunas, tenha ficado satisfeito com essa resposta. Nós estamos a 3 minutos do final. Tem mais uma pergunta aqui, mas aí realmente a gente vai estourar o tempo. E eu queria fazer, para não deixar o pessoal sem resposta, e eu queria ver com o Zé Maria ou com o Felipe, mas que fosse o mais sucinto possível, porque nós temos ainda apenas os avisos aqui da rádio para amanhã. Cristina, aqui da Candelária, ela pergunta o seguinte: fora do trem-bala de hoje, tem outro avanço tecnológico no livro Nosso Lar? Ela deve estar se referindo ao trem-bala, justamente ao aérobus, né, que lá da época do André Luiz. Filinto ou Zé Maria, agora, por favor, o mais sucinto possível, porque tem pressa, tem tudo isso, tá, querido? Eu vou me ater à minha área. Tem sim, na área biológica, na área de principalmente neurohormonais. Né? Hoje, o avanço na área de pesquisa da neurociência, as drogas, né, principalmente os neurohormônios,
tudo isso já foram vislumbrados lá na década de 1940 por André Luiz, né? Eu acredito que outros avanços, né, com certeza, a gente, se for listar, né, isso tem muita procedência. Mas, no meu caso, eu me lembro, assim, bem, da questão dos neurohormônios, que isso é fundamental e é muito citado nas obras de Sérgio Filipe. Muito bem. Bem, Filipe, alguma coisa, rapidamente, para elucidar a nossa irmã Cristina? Além disso que o Caldas falou, a gente, eu estou me esquecendo do nome do aparelho mas o Antônio sabe, ele vai já dizer que se encontra no mundo espiritual, que ele consegue ler a mente do outro, periscópio, um negócio parecido assim. Isso é um avanço tecnológico que nós não temos ainda aqui. Não é isso, periscópio? Periscópio. Não está ouvindo? Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse aparelho... Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele consegue... Isso. Ele consegue, também é um avanço, não está no nosso lado, mas está nas obras de André Luiz. Ele consegue ver, ler a mente do outro. Maravilha. É isso mesmo, muito bem lembrado. Meus amigos, eu só tenho a agradecer a vocês e aquele negócio, o que é bom tem que passar rápido. A gente pensa que não, já é 9 horas, né? E se fosse uma conversa chata, a gente estava aqui em 8h10, né? Mas como o negócio é bom, tudo que é bom dura pouco. Não sei, aqui, 8 horas, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou chamar aqui o nosso irmão Filino para fazer a prece, mas antes disso, eu quero relatar a vocês os estudos da nossa semana. Amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, nós estaremos aqui na Web Rádio Estação da Luz, né? Com o nosso irmão Fábio Dionísio, lá do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, lá de Ribeirão Pires, de São Paulo, falando sobre um livro que ele lançou, o Apocalipse de João, lógico que tem a ver com o tal do Apocalipse. E na quinta-feira, dia 28, às 19 horas também, nosso irmão Edmundo César, lá de Lisboa, Portugal, vai estar falando sobre a arte nas obras de André Luiz. E o pessoal aqui de Natal, do Grupo Espírita Persone e Arena, vão estar fazendo declamações de poesias e de contos. Nosso irmão José Vieira, nossa irmã Heloísa Cabral e Sandro Saraiva vão estar aqui conosco, aqui de Natal. Heloísa Vanessa, que nas horas vagas é minha filha desde pequena. No sábado, dia 30, nós teremos a nossa irmã Luísa Marteletto, de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos. Ela vai estar falando sobre 2 livros da sua autoria, A Abençoada Gravidez e A Evangelização de Criança. A Luísa, ela participa lá do Las Vegas Christian Spirit Center, lá dos Estados Unidos, isso no sábado, dia 31, e no domingo, no sábado, dia 30, e no domingo, dia 31, volta, terminando o mês de maio, também com a Luísa, só que dessa vez ela vai falar sobre como é o espiritismo e o movimento espírita nas terras do Tio Sam, nossa irmã Luísa, lá de Las Vegas, certo? Nos Estados Unidos. Então, essa é a nossa programação para maio, já estamos com a programação de junho quase toda já completa, e a gente quer agradecer a vocês e pedir ao nosso irmão Filinto, que diga, querido. Pode dizer, meu irmão. Eu quero agradecer e mandar um abraço aí para o nosso grande amigo Emanuel, né, que está lá agora no Alto Rodrigues, trabalhando por lá, e né, ele era inclusive do Fabiano, né? Ele está por lá agora. Desde Mossoró, que eu trabalhava lá com ele. Nós demos a sugestão dele botar o nome de Ismael Ramos da Neves, em homenagem ao nosso querido Ismael, e ele de pronto aceitou, e lá é o pronto-socorro espiritual Ismael Ramos das Neves, nosso baluarte aqui do Espiritismo do Rio Grande do Norte. Meus amigos, Antônio, muito obrigado, boa noite, meu amigo, obrigado, valeu, vamos voltar outra vez. Zé Maria, também muito obrigado. Filinto, fica com você a prece, meu querido, por favor. Vamos lá. Senhor e Mestre Jesus,
Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concede, de mesmo separados fisicamente, estamos unidos a ti, todos nós, em pensamento. Agradecer, Senhor, pela oportunidade que tivemos de conhecer essa doutrina que orienta, que ilumina, que auxilia a nossa evolução. Rogando, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para toda a humanidade, que os benfeitores da espiritualidade possam iluminar as mentes dos nossos irmãos cientistas no corpo físico, para que eles possam encontrar o mais rápido possível a vacina para esta pandemia, que está ceifando milhares de vidas. Que os benfeitores espirituais possam amparar esses irmãos que estão voltando à pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria, e possam confortar aqueles que aqui ficaram com a dor da separação. Que o Senhor possa, através desses bondosos amigos espirituais, nos amparar no mundo espiritual, na noite de hoje e todas as noites, quando, através do sono, emanciparmos-nos do corpo físico. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, possa envolver a todos em humanidade, hoje, agora e sempre, com a graça infinita do Pai. Que assim seja. Então, graças a Deus, meus irmãos, muito obrigado. Sintam-se abraçados e beijados fraternalmente por todos que fazem aqui a rádio, Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E até amanhã, a partir das 19 horas. Muito obrigado, querido. Nós é que agradecemos. Tchau, tchau.